ensaio sobre a arquitetura do Recife, o começo de tudo. No Brasil dos anos 20, o sociólogo Gilberto Freire participava ativamente de conferências e artigos sobre o tema arquitetura e tropicalidade, sinalizando um caminho que seria trilhado por várias correntes arquitetônicas. A renovação da arquitetura no Recife começa nos anos 30 com a obra do arquiteto Luiz Nunes. A chegada ao Recife, nos anos 50, de dois jovens arquitetos, Acácio Gil Borsoi, do Rio de Janeiro, e Delfim Amorim, de Portugal, dá início a uma nova etapa na história. A eles juntam-se Mário Russo e Heitor Maia Neto. Esses são considerados os pioneiros da arquitetura do Recife. Desenvolveram os princípios projetuais e construtivos geradores da produção moderna recifense. Foram os primeiros professores arquitetos do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco. No final dos anos 60 e durante os anos 70, surge uma nova geração, seguidora dos princípios dos pioneiros. O ambiente profissional da arquitetura local vive tempos de nova efervescência. Nascia uma arquitetura bioclimática apoiada na realidade tropical nordestina. Nos anos 80, uma frase de Yves Bruin define bem o que se passa nas terras da antiga cidade Maurícia. É cedo demais para se falar de uma verdadeira escola do Recife, homogênea e original, mas é evidente que essa possibilidade não pode ser excluída. Nos dias atuais, os debates levantam novamente questões relevantes para a arquitetura do Recife e de Pernambuco. Teóricos e historiadores debatem os horizontes, os limites e a influência da arquitetura produzida no Recife. As diversas visões alimentam desejos em torno da possibilidade de se reconhecer uma arquitetura genuinamente recifense. Se a gente for pensar assim, como a introdução da modernidade, eu teria que voltar um pouco para os anos 30, né? Com Luiz Nunes, Joaquim Cardoso, Heitor Maia Filho e alguns outros do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, né? Mas naquela época o arquiteto, por exemplo, Luiz Nunes, ele fez a Caixa d'Água de Olinda, que é uma concepção moderna, de proporções muito boas e que inovou o conceito, inclusive, porque a caixa d'água que existe ali é um radiador, feito um radiador de um automóvel. Ele usa o combogó como um elemento regional muito apropriado. Daí em diante, que só em 1954, 53, vieram para Recife Borsoi e Delfim Amorim, o pai de Borsoi que você entrevistou, que foi um dos meus gurus, né? E eu tive a aventura também de ser assistente de Amorim, Delfim Amorim, que era um arquiteto muito bom. Eu acho que eles foram assim inovadores, né? Desafiaram também um pouco assim a cultura local mais tradicional, porque eles propuseram ideias novas, digamos assim, traziam modernidade, mas ao mesmo tempo também de alguma forma traziam alguma, digamos assim, alguma relação com a cultura, né, local. Então, nesse aspecto, eles transformaram muito. Veja que eu consegui, nos arquivos, né, recuperar algumas plantas que Borsoi mesmo fez, algumas casas que tinham espaço de projeção de cinema, né? Então, assim, tinha uma coisa assim muito de glamour, sabe? O glamour daquela época. O conceito que eu diria sobre esse período da arquitetura é o espírito de transformação.
É um momento em que a arquitetura, ela diante da realidade, ela busca a transformação social, a transformação física, construir uma nova paisagem, princípios racionais que poderiam produzir uma arquitetura pensada, elaborada, construída racionalmente. Esse é que é o conceito. O movimento moderno, de um modo geral, no mundo e no Brasil particularmente, ele era montado em cima de princípios. E isso era uma prerrogativa que permitia que você, formulando conceitos, você chegaria a uma arquitetura. Meu pai dizia que era assim, cientificamente, né? A gente podia fazer uma arquitetura cientificamente, sem tanto subjetivismo. Apesar do subjetivismo ser um elemento muito forte na arquitetura, um componente adicional muito forte e marcante. Mas havia esse desejo de algo neutro, objetivo, científico, lógico. Essa que eu acho que era o norte, né? O elemento norteador. Mas naquele período havia esse regionalismo muito forte. E essa arquitetura, ela procurava responder aos problemas de climatização, de adaptação climática da arquitetura. Um exemplo interessante de como os princípios da arquitetura moderna eram amplos e gerais é que na Europa, por exemplo, Le Corbusier propõe a arquitetura para o frio, né? Quer dizer, que impedir a ventilação e abrir para o sol. Aqui era exatamente o contrário, mas dava para fazer uma arquitetura tão rica invertendo esse princípio. Aqui era proteger do sol e abrir para a ventilação, invertendo os princípios originais europeus. Então, essa percepção é uma característica muito brilhante que os arquitetos pernambucanos. É a maior característica da arquitetura dos trópicos. Esses dois princípios são dois princípios assim, pilares dessa arquitetura tropical. Então, nessa época aconteceram edifícios curiosos, por exemplo. O Holiday é um edifício que tem uma conotação fisionômica bem moderna. Borsoi fez vários edifícios com recortes nas fachadas e com reentrâncias e saliências, né? Quer dizer, ele resolveu várias questões de conforto térmico. Eles estavam completamente antenados com as questões internacionais, eles faziam uma arquitetura de ponta, de vanguarda, mas não era uma coisa, digamos assim, completamente internacional, que você não visse uma relação com a cultura local, né? Então, eu acho que essa é a grande contribuição. Recife é uma escola de arquitetura, principalmente porque teve esses grandes mestres, né? O Acácio Borsoi e o Delfim Amorim e outros discípulos também tão importantes quanto. E exatamente esse é um critério de uma escola de arquitetura, é ver esses mestres, formadores, a coerência interna e imutável entre os princípios e a prática desses arquitetos. Todos eles tiveram grande possibilidade de realizar arquitetura, de ter clientes, de ter contratações. Quer dizer, outro fato muito marcante é você poder exercitar na prática as suas ideias. A arquitetura sempre foi formular conceitos e poder construir com esses conceitos. É muito difícil você falar dessas coisas porque a arquitetura é atemporal, não é? Ela, quando tem qualidade, eu vejo alguns projetos de arquitetos daquela época que quando eu vejo hoje, eu digo, será que eu sei fazer isso? E eu já sou um veterano, né? Eu estou com 60 e tantos anos de formado. Olha esse edifício que é de Delfim, tá todo preto e branco, mas é aqui bem pertinho na Boa Vista. Então o que ele fez? Olha, ele fez uma composição linda, com azulejos, com tijolo cerâmico, com elementos de concreto. Esse também, né, tem varandas. Olha as plantas com os recortes. Veja o que Borsoi fez para conseguir que as pessoas dos quartos pudessem ver o mar. Tá? Então esse tipo de... Veja a diferença do edifício, que ele fez o corte, ele disse que não queria dessa forma e fez isso. Tinha um crítico, Mário Pedrosa, que falou que, valorizando a arquitetura brasileira, né? Mas eu diria também isso para a arquitetura de Recife, são painéis bidimensionais, né? Painéis artísticos, como se fossem verdadeiras obras de arte bidimensionais, né? Porque na verdade eles trabalham na fachada, né? Então você tem uma composição dessa, embora tenha esse brise que saque, mas veja que não é uma obra de arte abstrata, não, que é uma fachada. Então, quer dizer, os arquitetos com seus próprios meios, os meios são o quê? A janela, o brise, a abertura, a cor na fachada, a viga que passa, fazendo obras de arte.
É difícil você ver hoje isso com um painel de vidro. Eu vejo essa arquitetura produzida no Recife, ela perdendo um pouco essas características regionais. Vejo ela como uma tendência a se apropriar mais das formas globalizadas de arquitetura, né? Há muito menos uma influência intelectual de conceitos locais, vamos dizer assim, de teórico, de acadêmico que pudesse influenciar, e muito mais as imagens que estão vindo da Europa ou dos Estados Unidos, ou mesmo de países europeus, do Oriente, né? Japão e China, né? E que há uma apropriação de uma forma globalizada de arquitetura. Eu acho interessante, mas acho também meio ameaçador, porque a gente está abandonando uma série de princípios que poderiam gerar uma arquitetura mais identificada com uma cultura localizada em Pernambuco, no Brasil, e perde um pouco esse ideal de uma identidade regional. Eu acho que a arquitetura tem o compromisso de ser adaptada ao seu universo. Não só o universo, digamos assim, climático, social, mas a própria tradição do povo. A gente conseguiu, através deles, ter uma representatividade muito grande no Brasil pelo tipo de arquitetura que foi feita aqui, principalmente inspirado pelos conceitos que foram colocados aqui, tanto através de Delfim quanto de Bossoi. É muito importante a gente entender que, além da arquitetura tropical, essa coisa de a gente valorizar a ventilação, evitar essa coisa da insolação direta, criar realmente uma arquitetura que fosse condizente com o nosso clima, eles conseguiram, de uma forma ou de outra, regionalizar, através dos seus princípios, dos seus conhecimentos e das suas próprias origens, muitos elementos que tinham muito a ver com no nosso estado e a nossa região. O grande legado do grupo de pioneiros de arquitetos pernambucanos foi nos trazer essa arquitetura diretamente ligada a uma arquitetura saudável, à sustentabilidade, à relação com o clima, com a nossa natureza, né? Os grandes vãos, as coberturas, os vazamentos, as permeabilidades. Então, aquele momento, década de 50, 60, 70, esse era o tema vigente. Só que eu entendo como legado e como futuro, estamos no século XXI, que é o século da cidade, da reinvenção da cidade. Então, o grande legado foi nos trazer esse debate e nós reinventarmos esse debate em cima do espaço urbano, do nosso território. Dentro dessa perspectiva, eu poderia identificar duas obras bem simbólicas na cidade, que representam esse novo momento de um olhar mais diferenciado para a cidade, com essa raiz pernambucana, com essa raiz dos nossos pioneiros, que seria o Marco Zero e o Parque Capibaribe. Nós temos que buscar na diversidade a nossa unidade. Nós, pernambucanos, temos cultura, temos gastronomia, temos artesanato, temos cinema e, sim, temos arquitetura. A ideia desse documentário feito pelo CAU Pernambuco vem no sentido de reconectar as diversas gerações de arquitetos e arquitetas no estado de Pernambuco. Sem conhecer a nossa história, sem conhecer esse arcabouço que nos une, essa linha do tempo que nos une, fica difícil, inclusive, até a gente valorizar a nossa profissão. Então, ela vem muito no sentido de pugnar por esse aperfeiçoamento do exercício profissional, conhecendo desde quando a gente iniciou o processo de formação aqui no estado até hoje. Então, é preciso, sim, reconectar. E a função desse documentário é lançar luz sobre essa memória, sobre essa história da arquitetura no estado, de como ela se deu, de como aconteceram os pioneiros no estado. Tem uma frase do Saramago que eu acho que vem muito a calhar nesse momento em relação a esse documentário, que diz o seguinte: somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, não merecemos existir. E o documentário ele vem nesse sentido, de fazer com que a gente reflita
e pense da nossa produção de arquiteto e urbanista. Somos trópicos. Somos populações e indivíduos situados em um espaço tropical, em dois tipos de ecologia tropical, a úmida e a seca. Considerando outras regiões brasileiras, chegaremos ao que se poderia denominar, com relação à vasta região amazônica, um trópico anfíbio. Meio terra, meio água.